Vamos falar um pouco sobre o medo da exposição. Eu sempre tive medo da exposição. Sempre tive medo desde criança. Eu sempre fui uma criança medrosa. Medo de ser julgada, medo de falhar na frente de todo mundo. E o mais louco de tudo é que, ao mesmo tempo, eu sempre tive vontade de aparecer, de falar, de crescer como pessoa, como ser humano, de vencer meus medos e meus traumas. Era como se existisse duas pessoas dentro de mim. Uma que queria vencer e a outra que dizia: fica quieta, você não é boa o suficiente para isso. Quem vai querer te ver ou quem vai querer te ouvir? Essa era a voz que eu ouvia aqui dentro da minha cabeça. Hoje eu quero conversar com você que também sente isso, né? Porque às vezes a gente acha que é só a gente que sente, mas às vezes tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que a gente passa e a gente não sabe. Então eu quero falar com você, porque muito tempo da minha vida eu pensei que o medo era timidez, que era só a timidez, mas não era. Era medo do julgamento, era medo de não ser boa o bastante, era medo de alguém rir, criticar, apontar meus defeitos, sabe? A exposição, ela não incomoda porque a gente aparece. Hoje eu vejo assim, né? Dessa maneira. Ela incomoda porque a gente acredita que precisa ser perfeita para aparecer, para começar algo que você quer. E ninguém é. A verdade é que o medo da exposição quase sempre vem de histórias antigas nossas, né? Do nosso passado, de coisas que a gente passou e ficaram marcadas na nossa vida, como uma crítica que pode ter nos marcado muito, uma humilhação, às vezes até uma comparação que você se fez com alguém, você achou que a pessoa era melhor que você, alguma vez que você tentou alguma coisa, ou falar em público, ou até às vezes na escola, como eu mesmo já aconteceu, muito bullying comigo quando eu era criança, e zombaram de você. E a gente cresce criando uma proteção mesmo. A gente cria uma carapaça, né? Uma carapaça e a gente vai ficando prisioneira ali dentro. E aquela carapaça ela aparece em quê? Na forma de quê? É melhor você não aparecer. Só que essa proteção começa a virar uma prisão de verdade. Eu comecei a perceber uma coisa, sabe? O medo, ele estava me protegendo, sim, do julgamento, mas também estava me impedindo de crescer como pessoa, como ser humano. Quantas, quantas oportunidades eu às vezes deixei para lá por causa do medo? Quantas ideias muitas vezes eu me calei? Às vezes até uma posição sobre algo eu deixei de falar por medo da opinião do outro, por medo do julgamento do outro. Quantas vezes eu fiquei na minha para não incomodar ninguém? Porque se esconder parece confortável, mas depois na vida, quando você chega numa certa maturidade, a vida cobra e é um preço alto. Você começa a sentir que poderia estar fazendo muito mais, poderia estar vivendo muito mais a sua própria vida. E aí vem aquela sensação. Imagina aí, aquela sensação silenciosa de frustração. A frustração é um sentimento terrível de se sentir, mas ao mesmo tempo ela te leva para um patamar mais elevado. O medo ele te protege sim dos riscos, mas também impede o teu avanço, porque por trás, porque um dia eu entendi algo que mudou completamente tudo na minha vida, que o medo da exposição não é medo só, não é o medo só que você tem das pessoas te julgarem, ou algo do tipo, mas é o medo da nossa própria, talvez até grandeza, né? Vou usar essa palavra.
Porque aparecer significa que você vai ter mais responsabilidade, significa crescer, significa sair do papel de invisível. E ser invisível é confortável, porque ninguém te critica. Porque quem vai criticar quem não aparece? Mas também ninguém vai te valorizar. Quando eu percebi que eu estava me diminuindo, sumindo, desaparecendo para caber na segurança que eu achava que isso trazia para minha vida, aí o incômodo veio. Veio com força. Comecei a me incomodar de verdade. A frustração bateu na minha porta de uma maneira tão terrível e foi aí que eu decidi enfrentar meus medos e meus traumas. Não porque o medo sumiu, não, ele não sumiu, mas porque a vontade de viver ficou maior que o medo. A vontade de fazer o que eu tanto queria ficou maior. Então eu enfrentei, resolvi sair da minha zona de conforto, que eu acho que é um desconforto. E eu não virei corajosa da noite pro dia, de maneira alguma. Eu comecei, ó, pequenininha, pequenininha mesmo, sabe? E fui subindo um degrau, dando um passinho de cada vez, nervosa, mãos às vezes suava quando eu pensava, o coração acelerava. Mas eu fui lá, gravei um vídeo, postei e saí correndo. E sabe o que aconteceu? Nada trágico. O mundo não acabou. Ninguém morreu porque eu apareci em um vídeo. A gente cria monstros gigantescos, né, na nossa própria cabeça. Mas na prática, a maioria das pessoas ela está ocupada demais com a própria vida para ficar julgando a nossa por aí. E quem julga sempre vai existir, na minha, na sua, na vida de todo mundo. Só que hoje eu penso assim: prefiro ser julgada por tentar do que me julgarem por nunca ter tentado. Eu entendi que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Eu sempre ouvi essa frase, mas colocar em prática nunca, a não ser agora. Se você sente medo de se expor, de gravar um vídeo, de começar algo novo, de se posicionar sobre algum assunto que você goste ou que você queira, seja num vídeo, na internet ou na sua vida real, assim, ao vivo com alguém, eu quero te dizer uma coisa: o medo não significa que você não nasceu para isso, para esse posicionamento, ou para fazer uma determinada coisa. Não. Às vezes ele significa exatamente o contrário, que você nasceu para fazer isso. Talvez exista algo dentro de você querendo sair, sabe? Você já ficou tão guardando tanto aquilo que agora quer explodir de uma vez e você colocar tudo para fora. E o medo, ele aparece justamente quando você está prestes a sair dessa sua zona de segurança, de conforto, que para mim hoje é um desconforto. Porque hoje eu quero é viver mais minha própria vida, sabe? Fazer o que eu gosto. E para isso a gente não tem que esperar o medo passar. Você só precisa decidir que ele não vai mais mandar em você nem na sua vida. Hoje eu sinto medo ainda, muitas vezes. Eu já gravei bastante vídeo, todos pequenininhos, tem aí no canal, pequenininhos, mas eu não deixo o medo mais dirigir minha vida, não. Eu aprendi que é melhor fazer tremendo do que ficar travada sem tentar. É melhor, é melhor você tentar ou eu tentar do que se arrepender depois. Se você também sempre teve medo da exposição, talvez esteja na hora de você parar de se esconder do seu próprio potencial. Porque o mundo não precisa da sua versão que se esconde. Precisa da sua versão que você de você por inteira.
Se esse vídeo falou com você de alguma maneira, deixa nos comentários. Eu escolho não me esconder mais. Eu escolho sair dessa minha carapaça e viver uma vida aqui fora. Escrever a minha própria história. Porque quando a gente não escreve a nossa própria história, alguém tá lá, ó, escrevendo por nós. E eu não quero mais isso para minha vida, não, não quero. Eu escolho não me esconder mais e vamos crescer juntos. Vamos lutar juntos por um crescimento maior na nossa própria vida, na nossa própria existência.